Bagdá, nós não quer fama, avisa pro Obama que nós quer a Casa Blanca. Porra, acho que eu nunca pensei que eu ia cantar MC Bin Laden num vídeo aqui meu. Hoje vamos direto pro Iraque, mais especificamente pra capital Bagdá, onde se encontram os 4 grandes clubes do país. Já aviso que todos têm Al, mas nenhum é o Almoçar nem o Algodão. Eles são Al Zawra, Al Talaba, Al Shorta e por último o Double Al, Al Quwa, Al Jaiwa. Aí você me pergunta, mas Mamute, o que tem de interessante assim no futebol iraquiano? Bom, faz 4 dias que eu tô tentando escrever esse roteiro e 5 que eu descobri que o Hassan Hussein se meteu no futebol do Iraque. E aí isso se casou perfeito com o conteúdo que eu gosto de produzir, né? Daqui a pouco a gente chega no Saddam. Antes eu queria só pedir pra você curtir o vídeo, já que na moral eu fui buscar conteúdo em árabe, que o Google traduziu mais ou menos pro inglês, e aí do inglês eu traduzia pro português. Então segue nós, dá mó trampo pra fazer isso aqui. Antes de falar dos 4 grandes, eu quero explicar um pouquinho da Premier League do Iraque, que é uma loucura. Ela começa em 74 e 75 com apenas 10 clubes, e até 2014 e 15 mudava de quantidade de times toda hora. Chegou a ter 36 participantes em 2004, 2005, 2009, 2010 e é tão estranho que em 8 edições o número de participantes era ímpar, então você imagina a loucura do calendário dos caras. Apesar de ter sido fundada em 74, a competição tem apenas 49 edições. Já que em 84 e 85 a competição parou no meio por conta das eliminatórias da Copa e a federação simplesmente acabou com a edição. E não foi a única vez, em 2013 e 14 aconteceu a mesma coisa. Em 2019 e 20 também, mas por conta da pandemia. Em 2002 e 2003 também, por conta da guerra do Iraque, a temporada seguinte, depois da guerra, também começou, mas foi adiada no meio por conta de questões da guerra e de segurança, e foi cancelada posteriormente. Quanto aos campeões, é o motivo do foco ser nos times da capital, já que dos 45 títulos, 37 são nos times de Bagdá. Não só do Big Four, tem 3 do Al-Rashid que a gente vai abordar também, e 1 do Al-Jaish. A região sul conta com um título do Al-Miná, a região central tem o título do Salahaddin, e a região do Eufrates Central tem o título do Naft Al-Vasat. E para completar, a região do Kurdistão tem 5 títulos. Sim, para quem não sabia, uma parte do que seria o Kurdistão fica no Iraque, e é até região autônoma desde a queda do Saddam Hussein. Então vale a pena falar um pouquinho deles também, já que os jogos dos times curdos contra os times de Bagdá desde os anos 2000 são carregados de uma pequena rivalidade também. Além dos clássicos regionais, é claro, envolvendo Erbil, do Rock e Zaco, que eram violentos demais, mas hoje em dia é quente, mas não tem mais porradaria. Agora, quando se fala dos 4 grandes, é claro que se fala de títulos. Al Zawra é o maior campeão com 14 troféus. Seguido pelo Al Jaiwa com 8, Al Shorta com 6 e Al Talaba com 5. Outra coisa que os diferencia dos outros clubes é que só os 4 podem gritar "Nunca fui rebaixado". Mas com um pequeno asterisco, já que o Al Talaba e o Al Zawra realmente nunca caíram, mas jogaram a segundona na primeira edição, lá em 74 e 75. Então os torcedores do Al Jaiwa e do Al Shorta se orgulham de serem os únicos a terem jogado todas as 49 edições. Ainda falando das malucas temporadas da Premier League do Iraque, aqui vai o fun fact de hoje. A seleção sub-19 do Iraque jogou 2 temporadas do torneio. A de 90 a 91 entrando no meio depois da desistência do Erbil. E a de 93 a 94, que é bizarra. A seleção começa o campeonato, joga o primeiro turno e faz 24 pontos, que os deixava no meio da tabela. E antes de começar o segundo turno, a seleção é substituída pelo Babil, que herda os 24 pontos. Com mais 25 jogos no retorno, o Babil faz incríveis 4 pontos e fica empatado com o Lanterna. Mas não é rebaixado, já que no regulamento cada uma das províncias devia ter ao menos um clube na primeira divisão. A mesma coisa aconteceu com Kirkuk, a terceira pior campanha. Então quem foi rebaixado foi a 4ª pior campanha, o Al-Shabaab, que era de Bagdá, junto com o conterrâneo e lanterna Al-Qutot. Depois de explicar sobre a liga, chegou a hora de focar nos 4 grandes do Iraque, que é o ponto principal da nossa história de hoje. Vamos explorar clube por clube, as rivalidades entre eles e os momentos em que os fatores externos foram parte do futebol de Bagdá. Outro ponto que eu não vou detalhar por conta de ter pouca informação é a questão da porradaria nos estádios. Pelo pouco que eu achei, era constante até os anos 2000, mas depois da guerra do Iraque a violência foi diminuindo até chegar no ponto que está hoje. Que os clubes e as torcidas têm sua rivalidade, é claro, mas ninguém quer matar o outro. Hoje o futebol iraquiano é motivo de união pela paz, num país que ainda cura suas feridas da guerra. Dia 4 de julho de 1931 é fundado o Gypsy Moth, pelo primeiro grupo de integrantes da Estação da Força Aérea Real Britânica do Iraque, isso 73 dias depois da fundação da Força Aérea Iraquiana. O nome do primeiro clube da história do país era homenagem ao primeiro avião deles, mas em pouquíssimo tempo o clube já foi renomeado para Al Quwa, Al Jaiwa, Al Malakia. Sim, Triple Al, que significava em português Força Aérea Real. Já na primeira partida eles jogaram literalmente fardados e ganharam da Força Aérea Britânica, que fez o clube ser popular e ganhar torcedores principalmente em Bagdá. Os britânicos não gostaram muito de tudo isso e foram trocar ideia com o rei Ghazi, que era o monarca da época e tinha um bom relacionamento com os líderes do clube. Ele chamou os caras, meteu um somebody love e colocou o clube sob controle de outro braço da Força Aérea Iraquiana. No fim acabou sendo bom, fez o clube se tornar paixão nacional. Até 56, o principal rival deles era o Al-Aras Al-Malak, time da Guarda Real. Campeão da Liga Metropolitana e maior campeão da Liga Militar, mas foi extinto justamente nesse ano, abrindo espaço para o Al-Shorta se tornar a maior rivalidade.
Falando neles, o Al-Shorta foi fundado em 1932 pelo Mudfar Ahmed, diretor da Academia de Polícia de Bagdá. E o nome do clube significa polícia, isso que é criatividade. Eles participaram da primeira Copa do Príncipe Gazi, em 32-33, quando enfrentaram na segunda fase o Al-Jawiya, fazendo o primeiro derby de Bagdá da história. E deu bom pro time da Força Aérea, 1-0. Posteriormente, o rival do Al-Shorta ainda seria campeão da competição. Como eu disse, em 56 que essa rivalidade pega fogo. Apesar de terem decidido 2 finais nos anos 30, com o lado policial saindo feliz, foi na temporada 57-58 que eles se enfrentaram em outra final importante. A da Liga Metropolitana, e com um desfecho positivo para os militares. Já em 62-63 foi o dia da vingança do Al-Shorta, na final da mesma competição ganhando por 1-0. No dia 29 de julho de 69 é fundado o Al-Muwasalat, ou Transportação em português. Nome dado pelo fundador do clube e ministro do transporte, Al-Wezi. O clube entrou na 4ª divisão metropolitana em 69-70 e já garantiu o acesso para a terceirona. 2 anos depois eles fundam o time B, que também sobe para a terceirona. Em 72 o clube é renomeado para Al-Zawra, ao mesmo tempo que vê o time A e o time B na mesma divisão. E sabe quem consegue o acesso? O time B. Isso motiva ambos os times a fazerem uma fusão junto com outro clube, o Salim, para competirem na recém-fundada 2ª Divisão Nacional, em 74-75. E a fusão foi um sucesso, já que o Al-Zawra é campeão da 2ª e obviamente garantiu seu acesso. Mas a história fica interessante no ano seguinte, já que o Al-Naquil, ou Transporte em português, tinha acabado de ser vice da 1ª Divisão, faliu e teve que fechar as portas. Mas como o time tinha ligação com o Ministério do Transporte, os jogadores caíram no papinho do Al-Wezi, que ainda era ministro, e foram para o Al-Zawra. Fez com que o Al-Zawra tivesse o time mais forte do Iraque na sua primeira participação da primeirona. E claro que isso trouxe para eles o título nacional, além do troféu da primeira Copa Nacional da história do país. Vale lembrar que nessa época o Al-Jawiya perdeu o 3º nome, por conta do Iraque se tornar uma república e querer se livrar da realeza britânica. Além disso, teve que mudar de nome para Al-Tairan, que significa Linhas Aéreas, em 74, para participar da Liga Nacional, que não permitia clubes com ligações institucionais a participar da Liga. Mas depois eles voltaram a se chamar Al-Quwa Al-Jawiya. Agora a gente vai voltar rapidinho para 61, quando a Universidade de Bagdá montou um time para jogar a 2ª metropolitana que não vingou e foi extinta. Mas 8 anos depois, em 17 de dezembro de 69, foi fundado pela Universidade Al-Jamiya, que na canetada não teve que começar na 4ª divisão, usando a desculpa do time antigo que começou na 2ª metropolitana. Subiu, caiu, mas pouco importa o que conseguiu. Foi para a 2ª nacional na fundação dela junto com o Al-Zawra, foi vice e subiu com os caras. Em 77 surgiu um clube chamado Al-Talaba, que significa Os Estudantes. No ano seguinte, o Ministério da Juventude e dos Esportes decide fundir eles com o Al-Jamiya para se tornar o único clube dos estudantes de Bagdá. Mas o nome fica Al-Talaba. Sim, mano, é um time dos milico, um da polícia, um dos estudantes e um do Ministério do Transporte. Para quem você é torcer se fosse no Brasil? Comenta aí. Nos anos 70, a rivalidade entre os 4 explode, todo o clássico atrai multidões e ficam pegados, em campo, além do show da torcida fora dele. Às vezes com cenas lamentáveis, mas o show era maneiro sempre. Apesar de todos os jogos serem carregados de rivalidade, o maior em todos os aspectos é o famoso El Clássico do Iraque, protagonizado por Al-Jawiya e Al-Zawra. São os times de mais torcida e de mais sucesso. O Al-Zawra é recordista em todos os títulos nacionais grandes. E o rival é o segundo com mais conquistas nacionais também, além de ser o único com títulos continentais. Em 73 que o Kisuko começou a ferver para os 4 grandes. O Uday Hussein, filho do Saddam, fundou o Al-Rashid, socou dinheiro no clube e subiu para a primeira ano em 84 e 85. Aí ele foi lá pedir ajuda pro papai, assim os dois obrigaram basicamente toda a seleção do Iraque a ir pro Al-Rashid. E aí os caras criaram um rolo compressor, não só no Iraque, mas na região, já que eles paparam 3 Champions árabes seguidas e foram para uma final de Champions da Ásia. O reinado no cenário nacional não foi tão grande, em 7 anos, uma segundona, 3 primeironas, 2 Copas do Iraque e uma Supercopa do Iraque. Durou esse pouco tempo porque o Saddam usou o Comitê Olímpico para dissolver o clube. Ele estava começando a perder popularidade com os torcedores rivais. Nos anos 90, até a Guerra do Iraque, os 4 grandes reinaram com sobras no cenário nacional. Ganhando tudo, só um título que nem é de expressão não foi vencido por um dos 4. A Copa Elite de 97, vencida pelo Al-Najaf. O cenário internacional não bingava, 2 finais de taça dos vencedores de taça da Ásia perdidas para clubes japoneses, uma do Al-Shorta e uma do Al-Talaba. Depois da Guerra do Iraque, os clubes da capital dominam mais 2 temporadas, mas começam a enfraquecer, principalmente pelas consequências econômicas da guerra na região da capital. Os clubes da região do Kurdistão então emergiram como novas forças. O Erbil emplaca um tri consecutivo de 2006, 2007 até 2008, 2009. O Duhok é campeão na temporada seguinte. Em 2010 e 2011, o Al-Zawra quebra a hegemonia curda levando o título, mas o Al-Talaba e o Al-Shorta jogam em grupos diferentes e quase foram rebaixados. O Al-Talaba se salva por um pontinho e o Al-Shorta escapa no saldo de gols. Na temporada seguinte, o Erbil ainda consegue seu último título, mas a economia da capital já voltava um pouco dos trilhos, e daí para frente tudo voltou a ser como era antes. Os clubes da capital dominaram de novo e os clubes do Kurdistão sofreram financeiramente. Os 2 antigos campeões foram rebaixados em 2016 e 2017. Recentemente também que a glória internacional foi atingida pelos clubes de Bagdá. O Al-Jawiya meteu um tri consecutivo da AFC Cup de 2016, 2017 e 2018. Essa competição é tipo a Sul-Americana da Ásia, então ainda falta uma Champions da Ásia, que é tipo a Libertadores para os clubes do Iraque.
Esse foi o nosso especial do futebol iraquiano. Se você ficou aqui, só peço para me seguir, curtir o vídeo e, se possível, deixar um comentário para fortalecer. Um abraço e fui!